A graça e a paz, amados, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical online da Igreja Assembleia de Deus da Água Limpa, dando continuidade à nossa revista do trimestre, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Hoje nós estaremos estudando a lição número 4. A lição número 4, que tem o título, né, A Construção do Templo enfrentou oposição. Lembrando a vocês que nós somos da Igreja Assembleia de Deus da Água Limpa, sob a direção do pastor-presidente, o nosso pastor Dixon Barcelos. Estejam preparando aí o material de vocês, nós já estamos com o texto áureo, né? Neemias 4:6, onde fala o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Bom, a verdade prática da lição de hoje, ela é muito, muito, muito forte, tá? Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Bom, aí vamos diretamente para a leitura da palavra, a leitura bíblica em classe, e ela vai ser dividida em 3 partes, todas se encontram no capítulo 4 do livro de Esdras, tá? Fiquem atentos para a leitura, que ela é um pouco cansativa, mas é através dessa leitura nós vamos conseguir criar um contexto para nós entendermos a lição de hoje, tá bom? Então, lá em Esdras 4, no capítulo 4, melhor dizendo, né, no versículo 7, fala o seguinte, a palavra do Senhor. E nos dias de Artaxerxes, né, escreveu Bislão, Mitrilda de Tabeel e os outros de sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas e arfaziquitas, tarpelitas, arfazitas, arquivitas, babilônios, susanquitas, devaitas e elamitas. Tá? Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. A segunda parte, então, Esdras 4, 12, 13, 15 e 16, que diz assim: saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Verso 15: para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Verso 16: nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, dessa maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E a última parte da leitura bíblica, né? Esdras 4, verso 21 ao 24. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes, né, se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. A introdução, amados, dessa lição de hoje vai nos dizer o seguinte: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido
cada dia, conforme o rito, né? Está registrado, inclusive, lá em Esdras 3, 2, 4, só para relembrar os amados, aqueles que puderam acompanhar a lição passada, uma lição brilhante, né, dada pelo pastor Denis. Os irmãos vão lembrar perfeitamente a respeito dessa restauração do altar. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Então, eles estavam seguindo à risca a lei de Moisés quando eles retornaram do cativeiro e agora eles estavam em Jerusalém, uma cidade ainda destruída, né? Por causa da invasão de Nabucodonosor lá 70 anos atrás, né? Bom, o primeiro tópico dessa lição vai nos falar o seguinte: os alicerces do templo são lançados, né? Aí aqui, olha, depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado, né, do cativeiro, lançaram os alicerces do templo, né? Aqui, olha, essa concessão dada aqui pelo rei Ciro da Pérsia, nós tivemos lá como referência na primeira lição da revista, tá? Então, se os amados depois puderem dar uma olhadinha lá, tá? A lição número 1 vai falar a respeito dessa concessão aqui do rei Ciro da Pérsia. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Então, ou seja, os judeus estavam animados em reconstruir o templo de Jerusalém. Bom, já no subtópico 1.1, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, né? Aqui no livro de Esdras, capítulo 3, do verso 10, na parte B, vai nos dizer o seguinte: ó, os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Então, eles criaram uma solenidade, né, para lançamento dos alicerces. Nos dias atuais, é como se nós pudéssemos comparar aquela pedra fundamental, né, que é construída quando vai se edificar um novo templo, né, os amados conhecem muito bem essa história da pedra fundamental. E aqui em Esdras 3, né, 12 e 13, todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos, ou seja, foi um momento ímpar, um momento assim único, com todo grande júbilo, que as suas vozes se ouviam de muito longe, né? Foi uma festa tremenda, somente para a realização do lançamento dos alicerces, tá, amados? Bom, já no subtópico 1.2, a reedificação do templo, né, isso já foi predito, né, na profecia de Jeremias, que a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, o rei da Pérsia. Foi o que eu falei, né, registrado lá em Esdras 1, verso 1 e verso 2, que nós comentamos na lição número 1 dessa revista. O rei Ciro foi tremendamente usado por Deus para essa reedificação do templo, né? Bom, convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Aqui traz à memória exatamente esse despertamento pentecostal, que iniciou no início do século XX, né? Por esses dois homens maravilhosos, homens abençoadíssimos, o Gunnar Winger e o Daniel Berger, né? Que foram praticamente os fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? No estado do Pará, onde esses dois missionários tiveram um chamado, né? E saíram lá da sua terra natal. Na verdade, eles saíram dos Estados Unidos, mas eles eram suecos, né? Mas eles eram missionários e foram receberam, né, um chamado de Deus e foram
Pará, aqui no Brasil, no estado do Pará, e fizeram um grande trabalho para a obra e para o reino de Deus aqui no Brasil. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Esse relato está registrado lá em 1 Coríntios 3,16, né? Que fala exatamente desse despertamento, né? Que houve e que a renovação da doutrina da igreja, né? De Deus foi simbolizada pelo templo de Deus. E quem que é o templo de Deus aqui na Terra, né? Ou seja, o templo de Deus aqui na Terra somos exatamente o quê? É aquele Espírito Santo que habita em nós, né? Como está registrado em 1 Coríntios 3,16. Bom, a igreja de Deus é um mistério, tá? Inclusive, quando nós estudamos a carta aos Efésios, inclusive registrado aí no capítulo 5, 32, foi dedicado uma lição só para falar sobre o mistério da igreja aqui na Terra, né? Que não pode ser compreendido por homem natural, tá? Que está registrado também em 1 Coríntios 2,14, que relata o seguinte, que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá? Então, realmente, humanamente falando, né, colocando aí somente o homem natural, ele não consegue entender exatamente o papel da igreja, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender o papel da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, né? Nos nossos tempos, assim como nos tempos passados e no tempo futuro, né? Até quando Jesus ele vier buscar a noiva, né? A sua noiva que é a igreja de Cristo. Bom, o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. Então, Jesus Cristo, pessoalmente, está registrado lá em Mateus 16, 18, ele quer justamente edificar a sua igreja. Tá? E ele o faz conforme a palavra de Deus. Então, a edificação da igreja, ela vai ocorrer exatamente através da sua própria palavra, ou seja, a palavra do Senhor, que nós a conhecemos, que nós ensinamos na escola bíblica dominical, ensinamos no culto de doutrina, ensinamos nos cultos, né, de adoração ao Senhor, aonde a palavra ela é lida, ela é anunciada, né, está sendo exatamente o que? Edificada a igreja do Senhor Jesus. Bom, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus, né? Então, aonde que se encontra a morada do Senhor? A morada do Deus Altíssimo? Se encontra exatamente aqui, olha, na igreja do Senhor, que está registrado em Efésios 2, 22, tá? E, lógico, se vocês quiserem reforçar aí essa passagem, vocês podem pesquisar também lá em Êxodo 3, 5, Salmos 89, 7 e Eclesiastes 5, 1. Amém? Bom, agora vamos para o segundo tópico, onde os samaritanos opõem-se à construção do templo. Bom, no subtópico 2.1, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Isso mesmo, os samaritanos, aqueles parentes dos judeus que nós conhecemos muito no Novo Testamento, né? Onde tem até, inclusive, várias passagens bíblicas que relatam os samaritanos, o convívio dos judeus com os samaritanos, mas agora nós estamos falando aqui lá das origens, ou seja, lá do Antigo Testamento, de onde surgiu, na verdade, esse povo e o que, na verdade, esse povo representou negativamente para o povo de Israel daquela época. Bom, recapitulando, quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia,
os samaritanos passaram a morar na terra. Tá? Que terra? Essa mesma terra aonde habitava um povo judeu, né? Então, quando, na verdade, o reino, né, do norte já tinha sido extinto, né, pelo Império Assírio, tá? Ainda as duas tribos, tá, do sul, né, que inclusive é o reino chamado Reino de Judá, onde tinha a capital exatamente em Jerusalém, né? Permaneceu ainda por alguns anos. Só que quando Nabucodonosor invadiu então Jerusalém e levou, né, o povo cativo para a Babilônia, adivinha quem invadiu exatamente Jerusalém e fez morada ali já em Jerusalém? O povo samaritano, tá? Estes, né, o povo samaritano, eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois dele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Isso está registrado, esse episódio, lá em 2 Reis 17, 23. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, o rei da Síria levou o reino do norte, né? E o que aconteceu, na verdade, é que vocês vão depois, lá na frente, nós vamos mostrar um mapinha para vocês vão ver direitinho onde ficava Samaria, ficava exatamente encostadinho ali ao reino do norte, ali em Israel, tá? Bom, quem eram, na verdade, esses samaritanos? Eles eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus de Israel, né, do Deus de Israel. E nós podemos, inclusive, até assim fazer uma pesquisa no comentário bíblico do Moody, né, aonde lá no comentário deixa para a gente bastante claro o que era esse povo samaritano. No reinado de Esdra-Adom, rei da Síria, né, esse Esdra-Adom, ele é filho do rei Senaqueribe, tá? Que ele assumiu o trono desse rei, que depois nós vamos ver daqui a pouquinho um episódio que aconteceu com esse rei chamado Senaqueribe. Bom, então esse rei da Síria, que foi responsável pela introdução dos estrangeiros em Samaria, que está registrado em 2 Reis 17, 24, né? Esses estrangeiros casaram-se com israelitas, né? Aqueles remanescentes de Israel que ficaram ali, né? E foram seus descendentes que agora se aproximaram de Zorobabel, dizendo: como vós buscaremos a vosso Deus? Foi uma proposta perigosíssima, pois veio disfarçada em religião verdadeira. Bom, o que o contexto aqui está querendo dizer, né, e o próprio texto está querendo afirmar para a gente a respeito desse povo samaritano? Os descendentes, né, desse povo, eles simplesmente chegaram até Zorobabel para que eles também pudessem ajudar na reconstrução do templo. Tá? E eles não foram aceitos, um sequer, para que ajudasse nessa reconstrução. Tá? Nós vamos entender melhor daqui a pouquinho. Assim, os samaritanos continuavam servindo seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Bom, como foi falado aqui no texto anterior, que eles eram estrangeiros e foram colocados ali naquela terra, casaram-se com os israelitas, então eles, né, trouxeram a cultura deles, né, que era uma cultura pagã, porque eles adoravam outros deuses, mas foram também influenciados o quê? Pelos israelitas, aonde adoravam somente a um Deus. Então eles tiveram aí, na verdade, um duplo comportamento, né? Eles adoravam os outros deuses, mas também temiam ao Deus Todo-Poderoso, né? É muito estranho de entender um povo assim, mas o mais interessante disso tudo, amados, é que naquela época era uma estratégia que os reis usavam para pegar os povos estrangeiros e colocarem na terra aonde eles levaram o povo de origem cativo, justamente para que
toda, né, a cultura fosse o quê? Desmoronada, né? Ou seja, era uma estratégia de guerra para desestabilizar qualquer povo que existia na época, nas regiões onde esses reis eles iam invadindo e iam conquistando. Então, era uma estratégia que eles usavam. Bom, no tópico 2.2, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo, tá? Que está registrado lá em Esdras 4, 4 e 5, aonde fala aqui o seguinte, que a maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus, tá? Essa passagem nós lemos, tá? Lá na nossa leitura bíblica, vocês podem lembrar, né, aqui no início da lição, e realmente eles usaram de má fé, eles foram realmente maldosos, maliciosos, para encaminharem essa carta até o rei da Pérsia, tendo uma falsa impressão do que estava acontecendo realmente lá em Jerusalém. Bom, o rei recebeu aquela carta, né, não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra, tá? Inclusive está registrado em Esdras 4, 21. Tá? Então, com essa carta, isso fez com que a obra do templo então fosse paralisada. Bom, agora chegando no tópico 3, né, que vai falar como se explica a falta de resistência dos judeus, tá? Mas falta de resistência a quê, né? Bom, os judeus aqui no tópico, no subtópico 3.1, vai falar que os judeus, eles deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, tá? Bom, assim como os samaritanos, eles tiveram o uso, né, dessa estratégia da carta, teoricamente, nós poderíamos pensar que os judeus também eles deveriam, né, recorrer ao rei da Pérsia como uma forma de defesa, né, de se defenderem das acusações que estavam sendo colocadas naquela carta, né? Porque diz o seguinte, que uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Tá? Isso aqui é o seguinte, isso aqui está reafirmando para nós aquela ordem que foi dada, aquela concessão que foi dada pelo rei Ciro da Pérsia lá anteriormente, quando o povo de Israel foi liberado para voltar do cativeiro. E sem falar também, né, que a ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu. Então, para reforçar ainda mais aquela concessão que foi dada, né, pelo rei Ciro, teve o quê? Vamos dizer assim, o aval, né, do Deus Todo-Poderoso, ou seja, na verdade foi Deus que usou, né, o rei Ciro, que apesar de pagão, ele foi, né, usado por Deus naquela época, para que exatamente, né, o povo de Israel fosse liberto do cativeiro, retornasse a Jerusalém e reconstruísse o templo. Tanto que o rei Ciro, ele realiza um decreto, ele redige um decreto, não só dando direito ao povo de Israel retornar, assim como retornar com todas as coisas do templo, né, as coisas valiosas do templo, como deu ordem também para a reconstrução do templo de Jerusalém. Bom, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo, foi o que eu acabei de falar, né? Então, esse homem foi exatamente usado por Deus para essa realização dessa obra da construção do templo. Bom, no tópico 3, o subtópico, né, 3.2, os judeus deveriam ter recorrido a Deus, né? Toda a história dos judeus, ela é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis, tá? Então, quer dizer, houve aí, na verdade, uma certa apatia dos judeus, né? Um certo desânimo, um certo descrédito
porque eles deixaram, né, assim, realmente deixaram a desejar, né, porque eles viram tantas proezas que Deus havia feito ao povo de Israel, que inclusive que a própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Tá? Então, quer dizer, a gente vê claramente aqui Deus agindo, e naquela ocasião onde os samaritanos se levantaram e que aparentemente conseguiram paralisar a obra, os judeus eles ficaram assim apáticos, né? Eles ficaram realmente cruzaram os braços, né? Abaixaram as suas cabeças e deixaram-se levar aí por homens ou por situações ou por circunstâncias, né? Isso aí vai nos lembrar assim muito os nossos dias, né? Os dias atuais que nós estamos enfrentando, quantas pessoas que realmente pararam no meio do caminho, né? Infelizmente. Vejamos um exemplo dentre vários da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Então, aqui a lição agora vem reforçar, vem trazer à memória, né, de todos nós, um dos exemplos. E um desses exemplos foi nos dias do rei Ezequias. Tá? Judá foi cercado pelo exército do rei Senaqueribe. Lembra o que eu falei para vocês lá anteriormente sobre esse rei Senaqueribe? Então, foi o filho dele, né, que entrou também na história aí, no período aí, exatamente da mistura dos samaritanos com os israelitas, tá? Então, olha, nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei Senaqueribe, da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, que também é chamado o reino do norte, levá-los em cativeiro, tá? Está registrado lá em 2 Reis 18:13. E aqui nesse mapinha, eu gostaria que vocês olhassem com bastante atenção. Está Jerusalém aí na parte de baixo, no pontinho, né, de baixo, e em cima está Samaria. Tá exatamente ali em Samaria, que era, né, vamos dizer assim, a capital do Reino do Norte. Olha só, esse amarelo mais forte aí, olha, é exatamente representando o quê? O Império Assírio, né? E foi ali, exatamente ali naquela região, aonde, né, o rei Senaqueribe já havia o quê? Vencido o reino do norte, o reino de Israel, e levado eles cativos lá para a Síria, né? E ali, então, os samaritanos tomaram exatamente Jerusalém, que estava bem pertinho deles ali, naquela região aí de Samaria. Bom, nessa hora, né, desse episódio aí que o rei Ezequias ele enfrentou, é, né, nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor em oração, né, orou e foi ouvido. Tá? Essa história aí, esse relato está registrado lá em 2 Reis 19:15. Tá? E o que aconteceu, na verdade, com esse episódio? Na verdade, o rei Senaqueribe estava com um grande exército, tá? Que inclusive tinha muito mais do que 185 mil soldados, né? Provavelmente, mas aqui relata para nós a ajuda de Deus num episódio onde envolvia o povo escolhido dele, que era o povo de Israel. Então, no reinado do rei Ezequias, ele levanta um clamor, ele faz a oração pedindo exatamente o auxílio do Senhor, porque ele estava em desvantagem, ele jamais conseguiria, com o seu exército, né, vencer o exército assírio, o exército do rei Senaqueribe, mas Deus então atende a oração e manda um anjo à noite, tá? Quando os soldados estavam praticamente desarmados, despreparados, e esse anjo ele extermina nada mais do que 185 mil soldados assírios. Isso não são palavras do irmão Mauro, tá? Isso está registrado em 2 Reis,
no capítulo 19, no versículo 35. Aí o amado aqui não ficar satisfeito ainda com essa história, vai também lá para 2 Crônicas 32, do verso 21 e verso 22, ou capítulo 32 de 2 Crônica, que se vocês vão ver detalhadamente essa grande vitória que o rei Ezequias teve sobre os assírios. Bom, já no subtópico 3.3, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Bom, então agora nós chegamos aqui no auge da lição para exatamente nós entendermos por que então que o povo de Israel ele ficou tão apático, né? Ele ficou muito assim, realmente deixando a desejar, não reagindo, né? E aí está o motivo exatamente porque era de ordem espiritual. Porque, veja bem, aqui no item A, né, Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Tá? Inclusive o profeta Zacarias, ele vai registrar essa passagem sobre Zorobabel lá no seu livro, no capítulo 4, no verso 6, tá? Que o líder político, né, que era Zorobabel, que era considerado um príncipe de Israel, né, o príncipe de Judá, ele simplesmente confiou nas suas próprias forças e ele simplesmente se entregou, ou seja, ele não reagiu porque ele realmente era apenas um chefe político, né? E aí, quando ele não pôde mais usar das suas próprias forças, ele caiu, né, no comodismo mesmo. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Tá? Então, politicamente falando, Zorobabel não podia fazer nada. Né? Ele não era um líder espiritual. Agora, falando espiritualmente, né, sobre o assunto, nós tínhamos naquela época, né, o povo de Israel tinha um sumo sacerdote, líder religioso, chamado Josué. Tá? E Josué, ele estava com suas vestes manchadas. Tá? Esse texto aparece assim, lá em Zacarias 3:3, tá? Simbolizando o pecado. Tá? Então, na verdade, foi até uma profecia na quarta visão do profeta Zacarias que vai apresentar esse sumo sacerdote, tá? Com suas vestes manchadas. Quando fala de vestes manchadas nesse texto aqui, está se referindo que o sumo sacerdote, inclusive vocês estão vendo nessa figura aí, né, um anjo, né, que é à direita, e lá no fundo a figura, né, de um anjo caído representando como se fosse Satanás. Né? Então aqui, olha, a gente vê o próprio profeta com as suas vestes manchadas, porque, profeta não, perdão, ele é o sumo sacerdote, né, líder religioso, ele não estava em condições espirituais de liderar, né, o povo de Israel naquele momento onde tinha sido interrompido a reconstrução do templo. Tá? Então, aqui também mostra para a gente, tá? Mais um motivo, né, que além do líder político não ter condições, tá? O líder espiritual também daquela época, que era Josué, o sumo sacerdote, também não pôde fazer nada. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Ou seja, na verdade, esse sumo sacerdote ele foi assim desmascarado, ele foi, né, realmente assim apresentado à comunidade de que ele não estava em condições espirituais de fazer nada pelo povo de Israel. Bom, agora indo para o último tópico, né, da lição, onde a gente vai ver a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra, a gente vai ver o seguinte, que no item, né, no subitem 4.1,
primeiramente, a tristeza dos judeus, né? Lógico, eles estavam extremamente animados, já tinham feito, né, levantado o altar, já tinham feito festas, já tinham comemorado, inclusive, o alicerce inicial, né? Mas aí o povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os, né? Então, até aquele momento, era isso mesmo que estava acontecendo, né? Eles estavam extremamente animados, mas e agora? Onde estava o seu Deus, tá? É essa questão que foi levantada, né? E eles começaram realmente a, vamos dizer assim, a esmorecer a sua fé, né? Eles começaram a duvidar do que realmente estava acontecendo ali com toda aquela paralisação daquela obra, tá? E, por outro lado, né, no subtópico 4.2, via-se a alegria dos samaritanos, ou seja, aqueles velhos inimigos, né, aqueles velhos rivais, né, dos judeus, aquela história, né, que essa rivalidade é antiga, a gente percebe aqui que já naquela época, no Antigo Testamento, os samaritanos estavam querendo tirar proveito, né? Ou seja, os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente, ou seja, eles ficaram alegres por verem exatamente a paralisação da obra do templo. Tá? Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Tá? E aí a gente vê aqui, né, uma figura assim ilustrativa de uma pessoa debochando, né, uma pessoa rindo, né, e lógico que contra o povo de Deus não se brinca, né? A gente vai ver que pode até os inimigos de Deus tentarem contra, né, o povo de Israel, mas por pouco tempo, né? Aí aqui, olha, no tópico A, né, que está falando aqui o seguinte, que o gozo dos filisteus que haviam, né, prendido Sansão terminou em tragédia, tá? Agora aqui ele vai, né, o autor vai citar um exemplo de que, como se diz, a alegria, né, dos filisteus em tentarem derrotar o povo de Israel durou pouco, porque eles conseguiram dominar Sansão, eles furaram seus olhos e colocaram ele para, né, fazer um trabalho forçado, e só que durou pouco tempo, né? Porque lá em Juízes 16, 25 a 31, vai relatar para nós que nos seus momentos ali, né, onde ele esteve no templo, né, dos filisteus, ele pôde realizar essa grande proeza que, inclusive, a história bíblica relata que nunca havia se matado tantos filisteus como naquele dia ali, né, em que Sansão ele conseguiu derrubar os pilares e matar todos os que estavam ali presentes no templo, zombando, né, do próprio Sansão, zombando do povo de Israel. Bom, no tópico B, né, na letra B, fala para a gente o seguinte, que a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. É um outro exemplo também que nós podemos observar que foi uma tentativa, né, de Satanás de tentar derrubar o nosso Senhor Jesus e os seus seguidores, mas durou muito pouco, né? Porque ao terceiro dia ele, né, ressuscitou, Jesus ressuscitou e os seus problemas, né, os problemas dos sacerdotes, eles se agravaram, né? Está registrado lá em Mateus 28, 11 e 15. Então, esses dois exemplos aí mostram que não adianta se levantar contra o povo de Deus, que por mais que eles tentam conseguir alguma vitória, né, essa vitória, entre aspas, né, vamos dizer assim, duraria muito pouco, né, por pouco tempo. Bom, voltando aqui agora no subtópico 4.3, a gente vai ainda falar sobre o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro
para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes, tá? Então, com esse episódio aí, vendo os samaritanos zombar deles, vendo que não receberam a proibição, né, de construção do templo, tiveram que parar com a obra, tá? Mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo, tá? Deixaram-se dominar pelo desânimo. Então, aqui agora, nós vamos assim até fazer uma analogia no que nós estamos enfrentando nos dias atuais, né? Porque nós estamos aí em uma pandemia que enfrentamos a cada dia as incertezas, né? Que nós não sabemos direito o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Até o presente momento não temos ainda, né, uma solução que seria a vacina, né, definitivamente para solucionar essa pandemia. E o que nós observamos, assim, às vezes nos comentários, na convivência que a gente vai tendo com os familiares ou com as pessoas de outras igrejas que nós conhecemos, é que alguns estão passando mais ou menos por essa situação aqui que o povo de Israel passou, né? Estão deixando-se dominar por essa situação e estão caindo ao desânimo, tá? E o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus, tá? Aqui agora a gente levanta uma palavra, tá? Assim, realmente de exortação no sentido de assim, desafiar os amados, desafiar os irmãos e as irmãs que estão nos acompanhando nessas lições aí da Escola Bíblica Dominical e até nos demais cultos, para que nós sejamos usados pelo Senhor para levar ânimos aos que estão desanimados. Tá? Se você conhece alguém, se você sabe de alguém, tem assim realmente o relato de alguma pessoa, tá? Sendo essa pessoa cristã ou não, eu acho que é o momento agora da igreja entrar em ação, tá? A igreja realmente fazer o seu papel, fazer a sua representação, fazer a sua diferença, tá? Não deixemos que o desânimo venha a tomar conta das nossas vidas e muito menos daqueles que estão ao nosso redor. Quando eu falo agora ao nosso redor, eu amplio no campo virtual também, tá? Nas nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no WhatsApp, nos grupos que nós participamos, tá? Se nós ficarmos sabendo de alguém que nós venhamos a ser usados pelo Senhor para levar uma palavra de ânimo para essas pessoas, também? Seja lançado aí, está lançado esse desafio e que você possa realmente agarrar, abraçar e cumprir com o maior prazer, com a sua força e dedicação que você tem ao Senhor. Bom, aqui agora vai falar de alguns, né, conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo, tá? Inclusive, o profeta Ageu, ele vai relatar esse episódio, está lá em Ageu 1, 2, em que um grupo ficou realmente assim, em cima do muro, literalmente. Eles não sabiam se era a vontade de Deus que estava, né, acontecendo ali, ou se não era a vontade de Deus, se era a própria vontade deles, né, de reconstruir ou não o templo, tá? O tópico B aqui fala o seguinte: outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Também o profeta Ageu registra isso lá em Ageu 1, 9, tá? Que um outro grupo, o que faz? Eles, ao verem a paralisação da obra, eles agora ficaram fixados na construção das suas próprias casas. Ou seja,
houve aí, na verdade, um certo egoísmo, um certo, vamos dizer assim, desrespeito ou até mesmo uma falta realmente assim de fé, né, desses judeus, em que eles praticamente viraram, deram as costas, né, para o que era mais importante, que era a construção do templo do Senhor, né, que foi uma ordem que foi dada pelo próprio Deus, e eles agora estavam, né, apenas ali presos à construção de suas casas. E ainda, né, o outro grupo que chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus, que Ageu, inclusive, no capítulo 1, relata lá no verso 6. Tá? Então, houve, assim, na verdade, uma paralisação generalizada, né? E isso aí trouxe consequências realmente gravíssimas para o povo de Israel nesse momento realmente de aflição, nesse momento de provação, aonde eles estavam sendo ali, né, imobilizados pela ação do inimigo em suas vidas naquela situação lá da construção do templo. Agora, no item C, fala o seguinte: talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Tá? Então, nós vimos aí, olha, vários grupos com comportamentos também variados. Né? E até esse grupo aqui, nós poderíamos pensar que são exatamente aqueles que perseveraram, né? Como nós pudéssemos trazer também para a nossa realidade hoje, é o que nós devemos fazer. Nós devemos perseverar, nós não devemos, em forma alguma, desistir, entendeu? Parar de ler a Bíblia, parar de orar. Nós temos, pelo contrário, nós temos que intensificar mais ainda a leitura bíblica, buscar mais se aprofundar na palavra, buscar mais realmente conhecimento da palavra, buscar mais em oração, buscar mais em jejum, em oração intercessória, que seja, tá? Porque é exatamente esse o caminho, porque o irmão Mauro não vai agora falar o que aconteceu, né, depois de tudo isso aí, mas nós vamos entender que foi exatamente por essas orações aqui, desse grupo, né, que continuou, que persistiu, que orou, que buscou, é que o povo de Israel vai ter a sua vitória, tá? Mas aí eu vou deixar para a próxima lição, né? Para o próximo professor que vai contar aí muito bem a história, inclusive, de um personagem que vai entrar, que vai ser o copeiro Neemias, tá? Então, isso aí é para a próxima lição. Nós vamos aqui agora concluir, tá? Dizendo o seguinte, olha, muitos podem até pensar que por estarem realizando a obra de Deus, em momento algum poderão enfrentar qualquer oposição. Veja bem, não são poucos aqui, né? O autor está falando aqui que, na verdade, são muitos, né, que podem pensar que, por estarem realizando a obra de Deus, né, em momento algum poderão enfrentar qualquer oposição. Mas não é assim. A história sempre nos mostrou e ainda nos mostra que o povo de Deus passou e passará por diversos episódios de grande oposição, que não é diferente do que nós estamos, né, amados, enfrentando nos dias de hoje. Contudo, devemos entender que a oposição não significa o abandono de Deus, mas sim que a nossa fé está sendo provada dentro da caminhada proposta que ele reservou para nós. Então, amados, que fique aí essa palavra, tá, de ânimo, essa palavra, assim, realmente de exortação, essa palavra que possa realmente trazer um alento aos nossos corações, ao coração dos amados, tá? E que nós realmente possamos sair vitoriosos nessa jornada.
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.